Meu nome é William Freire, eu sou professor de Direito Minerário. O nosso curso é de Direito Minerário Brasileiro e o tema da nossa aula hoje é a lavra, fase de lavra. Eu apresento os nossos alunos que acompanharão a nossa aula de hoje, o Wellington, a Carita e o Alex. Para os que desejam acompanhar nossas aulas e interagir conosco, eu deixo nosso e-mail, saberdireito@stf.jus.br. Nós pedimos aos participantes que se identifiquem o professor e a matéria para que eles possam receber o retorno mais rapidamente. Nas aulas anteriores, nós abordamos a estrutura constitucional do direito minerário, onde nós mostramos os elementos essenciais do exercício do domínio da União sobre as riquezas minerais. Falamos sobre a soberania da União sobre as riquezas minerais. Falamos da mineração como atividade de utilidade pública. Na segunda aula, nós tratamos da pesquisa mineral, desde o seu requerimento até a aprovação do relatório final de pesquisa. E nós seguimos agora na fase seguinte, que é a fase de lavra. A última etapa da fase de pesquisa foi a aprovação pelo Departamento Nacional de Produção Mineral, que é o órgão de mineração, o órgão que controla, faz a gestão pública da mineração, aprovando o relatório final de pesquisa, cujo ato administrativo é publicado no Diário Oficial da União. A partir deste momento, inicia-se o prazo para o minerador requerer a lavra. Ele tem 1 ano contado da publicação, da aprovação do seu relatório final de pesquisa para requerer a lavra. E por que o regime jurídico da mineração funciona desse jeito? O minerador, em função do regime constitucional adotado por nosso país, e que é bem semelhante ao regime jurídico adotado pelos países ocidentais, garante ao minerador o direito de requerer a lavra daquela jazida que ele descobriu. E esse direito que a legislação confere ao minerador não nasce do nada. Esse direito nasce da constatação de que essa riqueza mineral que vai para o patrimônio da União, ela é obtida após a aplicação dos fatores de produção, que são investimentos, estudos, pesquisa, trabalho, tecnologia, aliado a um risco do empreendimento, para a descoberta dessa jazida, dessa riqueza mineral. Então, é muito lógico, é muito natural que o resultado dessa descoberta fique em poder do minerador que descobriu o direito de lavrar. Esse sistema é o sistema adotado na maioria absoluta dos países ocidentais. Quando nós falamos nesse prazo para requerer a lavra, que é de 1 ano, o primeiro aspecto que nós devemos considerar é que ele pode ser prorrogado. Pode ocorrer que, por razões justificadas, ele precise prorrogar esse prazo. Então, ele submete ao Departamento Nacional de Produção Mineral um requerimento antes de vencer o prazo, justificando a razão da necessidade de prorrogar esse requerimento de lavra. Naturalmente, o DNPM examina e, fundamentadamente, concede ou não essa prorrogação.
Após este requerimento de lavra, após o vencimento do prazo de requerimento de lavra, ele tem que apresentar ao DNPM, junto com esse formulário, esse requerimento de lavra é um requerimento formal, ele tem que apresentar ao DNPM uma série de documentos, sendo que o principal é o plano de aproveitamento econômico. Ele apresenta ao DNPM um plano de lavra, em que ele demonstra para o órgão a intenção dele de trabalhar aquela jazida. E mostra também para o DNPM, nesse mesmo documento, como ele entende que aquele empreendimento tem viabilidade econômica. E o mais interessante nisso é que nós vimos na fase de pesquisa que ele apresenta ao DNPM, na fase de relatório final de pesquisa, uma demonstração de execuibilidade técnica e execuibilidade econômica, ou seja, uma pré-viabilidade econômica. Agora não, na fase de lavra, ele tem que demonstrar já a viabilidade econômica mesmo. O plano de aproveitamento econômico é um retrato fiel da atividade econômica que ele pretende implantar naquele lugar, para aquele empreendimento. Se nós pensarmos, dentre essas várias obrigações que o minerador tem, qual seria a natureza desse relatório final, desse plano de aproveitamento econômico? O plano de aproveitamento econômico, esse plano de lavra que ele submete ao DNPM, é um compromisso do minerador para com a União. Não é? Daí a importância desse documento. Nós veremos em detalhes, com detalhes, como esse documento vai gerenciar, vai controlar, vai conduzir a atividade mineral durante a fase de lavra. Nessa fase agora, é importante nós começarmos a estudar o conceito de lavra. Segundo o Código de Mineração, no artigo 36, entende-se por lavra o conjunto de operações coordenadas objetivando o aproveitamento industrial da jazida, desde a extração das substâncias minerais úteis que contiver até o beneficiamento da mesmas. Que elementos nós podemos extrair desse único artigo, mas que vai nortear toda a atividade mineral na fase de lavra? Primeiro, conjunto de operações. A lavra não é uma operação só, não é? A lavra não são atos estanques. É uma sequência de atos e um se interrelacionando com o outro. Nós podemos pensar, por exemplo, que a fase de lavra propriamente dita poderia começar com a preparação da mina, tá certo? Sem lavrar, não é? Isso seria uma fase de pré-lavra, mas que já começa a trabalhar o jacimento. Agora, a lavra propriamente dita só pode ocorrer, a extração com a intenção econômica, só pode ocorrer após a obtenção da concessão de lavra e da licença ambiental, que nós veremos mais para frente. Segundo, o aproveitamento industrial da jazida. Então, se nós falarmos que, eventualmente, possa ocorrer a movimentação de determinado depósito mineral, mas sem intenção de aproveitamento industrial, vamos imaginar que haja necessidade de passar uma estrada cortando uma montanha que seja pura rocha. Ora, a rocha é minério, mas essa atividade de cortar essa rocha para passar uma estrada não significa que seja lavra, porque não há uma intenção de aproveitamento industrial desse depósito mineral e não há um valor econômico nessa movimentação de terra. Ou seja, esse produto, essa rocha, não está sendo movimentada para venda.
é uma simples movimentação de terra. Então, nesse caso, não se caracteriza como lavra. E o conceito vai desde a extração até o beneficiamento das mesmas. Qual a consequência dessa extensão de conceito? Nós falamos que a atividade mineral é de utilidade pública. Então, toda essa atividade que vai desde o requerimento de pesquisa, passando pela autorização de pesquisa, passando pela concessão de lavra, até o beneficiamento da substância útil que contiver, toda essa cadeia de atividades está inserida no conceito de utilidade pública e está protegida por esse conceito de utilidade pública. O que se discute hoje é até onde nós podemos estender esse conceito de utilidade pública para, por exemplo, a fase de industrialização. Meu ponto de vista pessoal é que, considerando a modernização da atividade mineral, considerando que a atividade mineral tem hoje, em 2012, uma dimensão provavelmente não imaginada, ou impossível de imaginar em 1967, quando houve o nosso Código de Mineração, eu acharia razoável estender esse conceito de utilidade pública também para a industrialização. Evitaria uma série de dúvidas e poderia fazer com que os benefícios de utilidade pública fossem estendidos além da fase de beneficiamento. Isso não significa que o minerador fique desprotegido durante a fase industrial. Mas esse reconhecimento de utilidade pública, ele tem várias vantagens naturais em uma atividade que reconhecidamente traz benefícios econômicos e sociais para o país, como, por exemplo, a predominância do interesse da mineração sobre o interesse particular. Nós temos a questão em que o reconhecimento da atividade como utilidade pública gera a possibilidade de intervenção em área de preservação permanente, por exemplo. Então, há uma série de utilidades que justifica estender esse benefício de utilidade pública também para a fase de industrialização. E se nós pensarmos, isso nós estamos analisando a partir do artigo 36, mas se nós pensarmos a partir do Decreto-Lei 3365/41, que declara a atividade mineral como de utilidade pública, lá não faz essa limitação, não é? Não faz essa limitação. O passo seguinte, ou o aspecto seguinte a ser estudado, é a competência para a outorga das concessões de lavra. Segundo o Código de Mineração, a competência para a outorga das concessões de lavra é do ministro das Minas e Energia. Isso está no Código de Mineração. O processo, ele começa desde o requerimento de pesquisa no Departamento Nacional de Produção Mineral, passa pelo DNPM nessas fases todas, o DNPM prepara o processo, examina a regularidade dele, analisa se o plano de aproveitamento econômico está adequado, analisa se as licenças ambientais foram apresentadas e depois do processo pronto, ele é submetido à análise, à aprovação, à assinatura do ministro das Minas e Energia. Mas a tramitação é toda feita no DNPM.